No outono australiano de 1966, foi registrado um dos maiores avistamentos de OVNI, o objeto voador não identificado da história. Cerca de 200 pessoas, em maioria professores e alunos da escola secundária de Westall, afirmaram terem visto o objeto voando pelo céu em plena luz do dia. O episódio ocorreu em Clayton South, região suburbana da cidade de Melbourne, na Austrália. O OVNI foi descrito sendo 2 vezes do tamanho de um carro, com o formato de um pires com um domo em cima. Segundo as testemunhas, o objeto ostentava a cor cinza, quase um prateado com tons de roxo. O objeto sobrevoou a escola por cerca de 20 minutos. Estudantes que estavam presentes no momento contam que, por não saber do que se tratava, o momento foi marcado por cenas de correria e desespero, onde alguns chegaram a pensar até mesmo que era o fim do mundo. Os relatos apontam que depois do voo, o OVNI foi em direção a uma floresta localizada atrás da escola e desapareceu misteriosamente. Conheça agora o caso Westall, um dos maiores casos de OVNIs da Austrália. Eu sou o Sidney Góes, se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. A manhã daquele 6 de abril de 1966 parecia se iniciar como qualquer outra para os moradores da cidade australiana de Melbourne. Porém, o que muitos não esperavam é que por volta das 11h20, mais de 200 pessoas, entre alunos e professores, avistariam um objeto voador não identificado que os deixaria intrigados pelos restos de suas vidas. Foi ali, próximo a um bosque de pinheiros, em uma área conhecida como Grange, que agora é uma área de reserva natural, que um objeto misterioso partiu em direção ao noroeste, onde ficava o subúrbio de Clayton South, no estado de Vitória. Naquele horário, estudantes e docentes da escola secundária de Westall estavam terminando uma atividade esportiva, quando o objeto descrito com uma cor cinzenta com tons de roxo, que tinha um formato semelhante a um pires, apesar de ter o dobro do tamanho de um carro comum, foi supostamente avistado. Apesar dessa ser a caracterização mais comentada, há outras versões em que a nave parecia mais um disco prateado com detalhes verdes. O que há de consenso entre as testemunhas é que o OVNI desceu em direção ao colégio e depois atravessou e sobrevoou o canto sudoeste da escola antes de desaparecer por trás de uma floresta que ficava próxima ao local. O tempo de veneração do espetáculo desconhecido durou pouco mais de 20 minutos, segundo os estudantes alegaram, mas foi mais que o suficiente para chamar a atenção de todos que residiam por lá. O caso foi relatado logo nas primeiras páginas dos jornais do país, que cobriu o evento e publicou 2 histórias em suas laudas. A primeira delas foi divulgada no dia 14 de abril e a segunda no dia 21 daquele mês. O avistamento também foi relatado no dia 7 de abril, manchetou o caso como um objeto como um balão foi visto durante as aulas de ontem na escola de Westall. O periódico também relatou que um número pequeno de objetos foi visto orbitando em torno da figura central. Já outros grandes veículos de comunicação não mencionaram o incidente, mas publicaram cartoons de discos voadores. Para explicar o caso, ou abafá-lo, uma agência de meteorologia relatou que às 8 horas daquela manhã havia lançado um balão meteorológico. Os céticos usaram esse fato para argumentar que o vento poderia tê-lo levado até a escola, o que, em tese, explicaria todo o mistério. 3 dias depois, no dia 9 de abril, o local foi visitado por vários policiais uniformizados das Forças Armadas Australianas, acompanhados pelo Departamento de Polícia local. Agentes foram vistos coletando a amostra do solo do local onde o objeto chegou a encostar. Dava para ver claramente que havia uma área de grama achatada que parecia estar queimada. Houve novos relatos de homens em ternos pretos visitando a escola e conversando com alunos que foram encaminhados individualmente à sala do diretor. Os 2 homens questionaram o que os estudantes viram e depois os ridicularizaram.
Eles também foram avisados para não falar sobre o incidente, o que perturbou muitos dos alunos. Os professores da escola também foram solicitados a não discutir o assunto com ninguém durante uma reunião de equipe. É evidente que alguém queria que o incidente permanecesse em silêncio. Frank Samberbo, o diretor, foi visto em seu escritório discutindo o assunto com oficiais do exército e mais tarde instruiu os professores da escola a desencorajar os alunos de falar sobre o assunto. Inúmeros pesquisadores tentaram localizar registros oficiais do evento nos arquivos nacionais da Austrália. Alguns documentos referem-se ao incidente e apontam para a localização dos referidos arquivos oficiais, mas a investigação revelou que faltava documentação. Os registros oficiais do Exército também não mencionam o evento. Os investigadores foram ao aeroporto local na esperança de encontrar os pilotos dos 5 pequenos aviões vistos no céu no momento do incidente. Mais uma vez, nenhum desses registros foi localizado. Inicialmente, o incidente foi investigado por 2 organizações, a Sociedade Vitoriana de Pesquisa de Voo e a Pesquisa de Fenômenos da Austrália. Para ambas as organizações, o incidente de OVNIs em Weston representa um dos melhores casos de OVNIs da história australiana. A Sociedade Vitoriana de Pesquisa de Voo compareceu rapidamente ao local e chegou à escola Weston no dia 8 de abril para falar com alguns dos alunos. Eles também foram levados ao local onde o objeto teria descido. Os pesquisadores observaram as estranhas marcas deixadas no solo pelo OVNI e em dezembro de 2000 incluíram um artigo e uma fotografia em sua revista Boletim Australiano de OVNIs. Brian Boyd, um investigador da pesquisa de fenômenos da Austrália, chegou à escola no dia seguinte junto com 4 investigadores do exército australiano. Boyd imediatamente pegou seu gravador e sua câmera e começou a filmar. Depois de realizar uma série de entrevistas com estudantes e agricultores locais, ele visitou o local de desembarque e coletou algumas amostras dentro da marca do solo. Mais uma vez, os investigadores não conseguiram localizar quaisquer registros de aeronaves nas proximidades no momento do incidente do OVNI, embora várias testemunhas tenham relatado ter visto 5 aeronaves Cessna. O aeroporto local de Moorabbin foi contatado, porém afirmou que não havia aviões naquele local naquele momento. As Forças Armadas Reais Australianas também relataram que não havia aeronaves militares nas proximidades. Como em muitos casos de OVNIs, parece haver algumas discrepâncias. Vários estudantes afirmaram ter visto não um, mas 2 discos. Quando se aproximaram dos objetos, eles imediatamente levantaram o voo e desapareceram de vista. Ambos os OVNIs foram descritos como tendo se movido de forma idêntica e ao mesmo tempo. É verdade que este é um dos melhores casos de OVNIs da Austrália. Ao contrário de muitos outros incidentes, este ocorreu num dia ensolarado. Houve centenas de testemunhas credíveis, além da presença militar e policial, que apareceram no local apenas 40 minutos após o desaparecimento do objeto. Bastante rápido, considerado que a instalação militar mais próxima estava a uma distância considerável. Muitos sugeriram que deviam estar esperando em algum local já com o motor ligado. Claro, quando os militares foram abordados para a confirmação de sua presença, surpresa, não havia registros de suas participações. Também havia vestígios físicos deixados pelo OVNI, como a estranha marca deixada no chão. Um professor de Weston, que havia tirado várias fotos do objeto sobrevoando a escola, recebeu ordem não apenas de entregar os filmes aos agentes, mas também de toda a câmera. Ficou claro desde o início, alguém queria manter o controle e o acobertamento sobre esse incidente. Os acontecimentos ocorridos naquele dia de abril de 1966 provavelmente permanecerão para sempre na mente das testemunhas. Um mistério que foi rapidamente encoberto e suprimido. Um mistério que assombrará os ufólogos australianos. Um mistério que nunca desaparecera. Em abril de 2011, as testemunhas do disco voador de Weston se reuniram para lembrar e buscar respostas. Apesar da passagem do tempo, cerca de 50 pessoas retornaram aos modestos quadrantes e campos de jogos da escola primária Weston, para marcar o 45º aniversário do dia em que os discos voadores apareceram no céu azul e fino do outono sobre Melbourne, em plena vista de centenas de pessoas nas 2 escolas Weston e arredores. Entre os presentes estavam ex-professores e alunos do ensino médio. Ex-alunos da escola estadual primária, um dos quais é agora tesoureiro daquela escola, um ex-estudante universitário de engenharia, um ex-trabalhador de horticultura e um ex-engenheiro da escola local, dentre outros.
Em 2018, um raro áudio surgiu na internet. Nele, ouvimos o proeminente e respeitado físico americano, conhecido por suas pesquisas sobre OVNI, o Dr. James McDonald. Ele entrevistou o professor de ciências da escola Weston, Andrew Greenwood, uma testemunha-chave que presenciou o evento. Ele então gravou a si mesmo descrevendo o encontro e os detalhes assustadores que o Sr. Greenwood deu sobre sua experiência. Em 2021, Andrew Greenwood veio a público contar detalhes do ocorrido. O professor que ensinou ciências aos alunos do 9º ano em Weston detalhou as tentativas feitas para silenciá-lo e como foi contatado por alguém do alto escalão do governo dos Estados Unidos. Eu vi uma nave, um objeto mecânico controlado de forma inteligente pairando sobre mim, disse Greenwood em um documentário que foi ao ar e apresentou várias outras testemunhas. O professor Greenwood afirmou que os militares chegaram à escola logo depois. 2 semanas depois, funcionários do governo australiano o ameaçaram em sua casa. Greenwood também afirmou que um funcionário do governo americano o entrevistou. Várias das centenas de testemunhas oculares do evento vieram a público nos últimos anos relatar o que viram. Enquanto os documentos oficiais não forem apresentados, o caso do incidente OVNI em Weston permanecerá como um incidente OVNI curioso e intrigante. O caso se torna único devido à quantidade absurda de testemunhas, bem como à clara tentativa de ocultação por parte do governo e dos conhecidos homens de preto. O fato é que aquelas centenas de pessoas avistaram de perto e por um período considerável de tempo um legítimo disco voador em um evento incontestável da presença desses enigmáticos objetos. Mas e você? O que acha?